vingança é a mãe da estupidez. E a intolerância é mãe de vidas perdidas. A ignorância é mãe de guerras sem fim. Olá, boa noite. O mês de novembro lembra a morte do ativista Zumbi dos Palmares, que comandou o maior quilombo do Brasil e é considerado o símbolo da resistência negra contra a escravidão. Recentemente, 2 fatos desagradáveis chamaram a atenção da imprensa. O primeiro envolveu a primeira-dama americana, Michelle Obama, agredida com declarações racistas em uma rede social dos Estados Unidos. O outro tem como protagonista a família do ator Bruno Gagliasso, pai adotivo de uma criança africana. Em pleno século XXI, o racismo midiático reforça o preconceito porque tem-se a falsa ilusão de anonimato na internet. Felizmente, isso não é verdade. Nos 2 casos, a reação foi imediata. As vítimas do racismo buscaram a justiça para fazer valer seus direitos. Mas ficam as perguntas: por que ainda vemos tantas manifestações de ódio? Onde buscar assistência jurídica contra esse tipo de crime? São algumas das questões que tentaremos abordar e responder agora no Sobre Todas as Coisas que está começando. Olá, Carla. Olá, Suzete. Boa noite. Boa noite para você também que nos acompanha do outro lado da TV Brasil Central. Para discutir o tema de hoje, estamos aqui no estúdio conosco a socióloga Janira Sodré Miranda, que também é representante de um projeto de extensão da PUC Goiás, o ProAfro. Seja muito bem-vinda, Janira. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para debater um tema tão grave, tão importante para a sociedade brasileira. Ao lado da Janira está o Danilo dos Santos, que é vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB e também membro da Comissão de Direitos Humanos. Boa noite, Danilo. Boa noite. É um prazer e com muita satisfação que eu integro aqui esse programa de pessoas qualificadas, apresentadoras aí renomadas. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e debater sobre esse tema tão importante. E ao meu lado está o psicólogo Mike Diego. Ele é mestre em psicologia e também especialista em gênero e diversidade de escola. Seja bem-vindo, Mike. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Tenhamos um bom debate. E para esse debate ficar ainda melhor, a gente conta com a sua participação por meio da nossa página no Facebook. Você também pode encaminhar um e-mail para o sobretodasascoisastv@hotmail.com ou pelo nosso WhatsApp, 99631-1006. Eu queria começar fazendo a pergunta que eu citei na abertura do programa. Por que ainda vemos tantas manifestações de ódio em pleno século XXI? Vou começar com você, Janira. Eu penso que nós precisaríamos compreender o racismo como um sistema mundial. Um sistema que, infelizmente, desafortunadamente, ainda organiza a vida social planetária. O olhar que se tem para o continente africano e para as populações negras ao redor do mundo, ele é extremamente marcado e estigmatizado. Então, quando você tem o exemplo que você trouxe, uma família negra na Casa Branca, isso ainda é estranhado. A comunidade negra ainda é vista como uma comunidade que deverá ocupar espaços subalternos na vida social. Então, numa nação como a nação brasileira, onde muitos brasileiros nem acreditam que o racismo exista, nem acreditam que ele opere na vida social, para nós muitas vezes é um choque perceber isso. Mas nós vemos, como você disse muito bem, Suzete, no início, que a internet ela termina por autorizar as pessoas a se manifestarem no que elas pensam ser o anonimato, realmente o que elas pensam. Então, nós ainda percebemos uma mentalidade racista a presidir as relações. O cenário internacional do avanço de partidos de direita, de extrema-direita e de grupos sociais de extrema-direita atacando minorias, homossexuais, mesmo maiorias, como as mulheres, e particularmente no caso brasileiro, uma maioria demográfica, porque somos 53% da população brasileira, somos cotidianamente atacados. A pequena Titi, que é a filha desse casal de atores, ela é um exemplo de como as crianças negras são constantemente vitimizadas, xingadas na internet. Ocorre também com mulheres negras. Muitas celebridades, como é o caso da Maria Júlia Coutinho, ou mesmo da atriz Thaís Araújo, mas também mulheres simples que são atacadas. Então, quando nós temos uma família rica, pessoas que têm poder econômico para buscar a justiça e o direito, muitas vezes nós encontramos a responsabilização desse autor, mas as maiorias empobrecidas não têm esse acesso, infelizmente. Você sabe que eu tinha pensado em começar o nosso programa perguntando se vocês consideravam um ponto fora da curva esse episódio, principalmente com a Michelle Obama,
uma consequência do fator Trump. Mas depois, coincidentemente, eu assisti essa semana um vídeo, não sei se você chegou a ver, Carla, de um grupo de relações públicas, onde eles mostram fotos de pessoas, de brancos e de negros, e perguntam para aqueles profissionais de RH o que eles achavam daquela situação. Então, eles mostram um branco correndo, aí o grupo fala, ele está atrasado para o trabalho. Aí mostra um branco correndo, um negro correndo, é um bandido. Aí mostra várias situações, uma mulher branca limpando uma casa, é a dona de casa que hoje teve que arrumar a casa dela. Mostra a negra, não, é a empregada doméstica. Então, eu vi que realmente não é uma consequência de um fator Trump, o que a gente tem assistido ultimamente, né, Danilo? Você concorda? É verdade. Isso, o fator Trump e outros acontecimentos que vêm aí ocorrendo em nosso planeta, talvez potencializa o afloramento desse sentimento que ainda está presente na vida do ser humano, na vida do brasileiro. Por questões culturais, por questões históricas, ainda uma extrema-direita entende ou pensa, é uma falácia, de que o branco seja superior do que o não branco. Mas esse racismo, essa intolerância racial não ocorre, no meu ponto de vista, apenas em relação a fator de etnia, mas também religiosa, também de xenofóbica. Eu já tive a oportunidade de morar em alguns outros países do planeta e nós presenciamos isso. E, a priori, isso não ocorre no Brasil ainda, porque o Brasil ainda não foi inundado por imigrantes que atrapalham a economia. Se isso vir a acontecer, eu não tenho dúvidas que o brasileiro vai deixar essa fama de não racista ou não xenofóbico e, quiçá, entrará aí nessa lista de pessoas que tratam o ser humano de forma com superioridade. Mike, mas o que eles falam é que o racismo no Brasil ele é ainda pior, porque ele é mascarado, né? As pessoas dizem que não são racistas, mas elas, no seu comportamento, elas provam exatamente o contrário, né? Sim, nós na psicologia acreditamos que o racismo ele é um processo histórico-cultural no Brasil. Nós não podemos fazer uma análise das questões raciais no Brasil sem levar em consideração que nós tivemos uma estrutura escravagista no Brasil de mais de 350 anos, né? Mais de 70% do tempo de história do Brasil, dos nossos 516 anos, são marcados por essa subalternização das pessoas negras. E isso tem reflexos claros hoje no nosso dia a dia, né? De como nós tratamos ainda as pessoas negras, as pessoas pardas, as pessoas estrangeiras que chegam no Brasil e são colocadas, principalmente quando negras vindas do Haiti ou de países africanos, colocadas ainda nessa posição de subalternidade. Um exemplo claro disso é o que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro, por conta da questão do helicóptero que caiu. Já hoje pela manhã eram 12 pessoas mortas, 60 mil homicídios que nós temos no Brasil, boa parte desses homicídios são de jovens negros da periferia. Eu queria aproveitar agora uma fala sua, Janeira. Você falou da dificuldade que os negros têm para ocupar espaços de poder, a despeito de serem maioria, 53%. E tem uma pesquisa do IBOP de 2010 que diz que 25% dos negros ocupavam cargos de supervisão, 13% de gerência e 5% cargos executivos em empresas. Essa realidade, esse estudo é de 2010, ainda é visível? Você sentiu isso também quando você entrou numa universidade? É bastante visível que a comunidade negra, ela, nas instituições empresariais, públicas ou privadas, ela ocupa espaços majoritários nas posições subalternas, nos trabalhos de execução, serviços gerais. Você pega pesquisas sobre o grupo de terceirizados, por exemplo, na iniciativa pública, e aí depois de um certo patamar você tem aí os CEOs, né, os presidentes de grandes empresas ou de empresas. Você tem de cada 100, apenas 5 são oriundos da comunidade negra. Então, realmente, aqui no Brasil, existe até um material que é de cyberespaço. Hoje tem um grupo de juventude negra que faz uma militância, um ativismo pela internet chamado afrofuturismo, que é exatamente trabalhar dentro da internet, nas mídias,
para modificar o padrão de mentalidade. Então, esse grupo de jovens, eles nos chamam, brasileiros, a fazer um teste que é o teste do pescoço, como eles chamam, que é entrar nas instituições e colocar o pescoço para dentro das salas onde as pessoas estão trabalhando e observar quantas pessoas negras e quantas pessoas brancas tem ali. Então, ao fazer esse teste do pescoço, assim, popularizado, nós vamos perceber que a intolerância racial no Brasil, ela é uma operação mais ampla que demarca o espaço de trabalho e o espaço de acesso, e a isso nós chamamos também de racismo institucional. Muitas vezes praticado sem que haja um estranhamento. A mim, quando alguém pergunta, você já sofreu racismo? Me parece uma pergunta estranha, porque me parece que quando eu entro num restaurante de alto nível e só tem eu de pessoa negra e os demais negros ali presentes são trabalhadores do serviço daquele restaurante, não pelo trabalho, porque todo trabalho é digno, sobretudo quando ele é valorizado e bem remunerado, mas porque as pessoas não estranham que pessoas negras, que são maioria no país, não tenham poder econômico para consumir nesses espaços. Então, se a gente for olhar de uma forma trabalhada, se a gente for olhar de uma forma crítica, nós perceberemos que nas empresas, nos espaços de lazer, nos espaços, nas posições de decisão, nas universidades nós temos um deserto ainda. Então nós temos um caminho muito grande para superar essa operação racial que existe no Brasil. Eu queria só mencionar que aqui no Brasil tem uma data, que é o 21 de janeiro, que é dedicado ao enfrentamento à intolerância religiosa, que o doutor trouxe nesta noite. Essa data, ela nasceu no Brasil em 2011, a partir da morte de uma senhora, a Ialorixá Gilda dos Santos e Santos, quando ela viu a sua imagem estampada num jornal de grande circulação no Brasil, a Folha Universal. A imagem foi usada sem autorização e de uma forma delituosa, né? Com calúnias, com difamação. Essa senhora, ela viu a sua imagem ali e ela infartou na mesma hora, e ela veio a falecer em função disso, dela ter sido exposta por causa da sua prática religiosa de uma forma demonizadora, inclusive. Então, o dia 21 de janeiro ele é marcado ao lado do dia 20 de novembro, né, que nós celebramos a consciência negra, e o 21 de janeiro como dia de enfrentamento à intolerância religiosa. A intolerância religiosa no Brasil, ela também tem um teor racial, porque aqui ninguém tem intolerância com quem é budista, que eu tenho muito respeito pela prática religiosa de todos, com quem é de uma outra vertente que venha de outra parte do mundo, mas com as religiões de matriz africana no Brasil, há não apenas intolerância, como exposição, demonização a esse ponto. No ano passado, nós tivemos uma pessoa atirando pedra numa adolescente de 12 anos, que é a Kailane, do Rio de Janeiro. Ela tinha se iniciado para os orixás e estava usando a roupa própria dos iniciados para o candomblé. Ela recebeu pedradas na rua. Então, isso como dois exemplos de que essa intolerância racial, ela perpassa também o campo do religioso no Brasil ainda. Racismo é problema para a justiça? Tipo assim, o que pode ser feito quando a pessoa for vítima de racismo? Com certeza, o racismo tem uma conotação jurídica e muito forte, até porque a nossa Constituição Federal prevê que o racismo, de uma forma totalmente excepcional, seja um crime imprescritível. Ou seja, pode passar 20, 50, 100 anos que aquele crime não vai prescrever, não vai deixar de ter a possibilidade de ser punido. Quem se sentir vítima de um crime de racismo ou injúria racial, depois é até interessante que façamos essa diferença, deve sim procurar os meios para ver essa pessoa violadora da lei punida. Porque só assim esse tipo de crime será extirpado ou quiçá diminuído do Brasil. Porque enquanto quem comete essa gravidade não se ver ameaçado de punição, isso não vai ocorrer. E o que é? Qual que é a diferença entre racismo e injúria? Há muita, pelo senso comum, há quem confunda esses dois institutos. Mas, tecnicamente falando, o racismo é quando uma pessoa impede um direito que compete a determinado cidadão por questões racistas. Exemplo, uma pessoa vai ao restaurante e fala, não, aqui você não pode comer
em razão da religião, da cor, da origem ali do seu país. Isso é o racismo, quando você nega um direito em razão da raça ou da etnia. A injúria racial é quando você ofende a pessoa com um linguajar difamatório em razão disso. Exemplo, você é um branco azedo ou um negro fedido? Exemplo, isso seria injúria racial. Agora se fala, você americano, você africano, você alemão, não pode entrar pela porta da frente, você tem que entrar pela porta do fundo. Isso seria racismo. Então, assim, de forma leiga, o racismo seria direcionado ao coletivo, e a injúria à pessoa. A injúria ataca especificamente a honra da pessoa. O racismo abrange já toda a coletividade. Mike, só para a gente terminar esse primeiro bloco, você acha que o fator Trump e aí crescimento de partidos de direita que a gente tem visto em algumas partes do mundo, isso é perigoso no sentido de a gente trazer de volta algumas práticas preconceituosas que nós conseguimos diminuindo ao longo dos anos, dos séculos? Acredito que sim, Suzete. O crescimento das políticas de esquerda dentro dos governos trouxe a possibilidade de nós discutirmos alguns temas dentro das políticas públicas, incluindo aí as questões relacionadas às minorias religiosas, raciais, às minorias de diversidade sexual e de gênero. Quando a gente tem um recrudescimento dessas políticas públicas impetrado por partidos políticos de extrema direita e grupos fundamentalistas, a gente está colocando à mercê da sorte o direito dessas minorias. E isso a gente, enquanto sociedade, em um Estado democrático de direito, a gente não pode admitir que isso aconteça. Certo. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Temos como você participar desse debate, fazendo a sua pergunta através das nossas redes sociais. Nós vamos também ouvir a opinião dos goianienses sobre essas postagens racistas que nós pudemos ver na internet ao longo das últimas semanas. Voltamos daqui a pouco. Tolerância é mãe de vidas perdidas. A ignorância é mãe de guerras sem fim. Essa menina mulher da pele preta, os olhos azuis, o sorriso branco. Intolerância racial é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe a Janira Sodré, que é socióloga e representante do grupo Proafro, o Danilo dos Santos, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e o Mike Diego, que é psicólogo com especialização em gênero e diversidade na escola. Sobre Todas as Coisas, ouviu a opinião do goianiense sobre essas postagens racistas na internet que nós citamos aqui na abertura do programa, da filha de um ator global e também da Michelle Obama, primeira dama dos Estados Unidos, né? Alguns entrevistados consideram que houve avanços nas políticas afirmativas, como o sistema de cotas nas universidades, mas admitem que ainda há muito preconceito racial no Brasil. A reportagem é de Denise Parreira. Recentemente, a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, foi vítima de racismo na internet. Uma funcionária de uma ONG norte-americana fez um post em uma rede social dizendo que estava cansada de ver uma macaca de salto. O caso causou polêmica e reacendeu o debate sobre a intolerância racial. Pelo que eu percebi na minha faculdade, muita gente é racista. E agora aconteceu com a filha do Bruno Galhaço, há pouco tempo também. Goiano em si é muito racista. E isso é uma pena, né? Porque todos são iguais perante a Deus. É racista, mas eu nunca sofri nenhuma. Espero não sofrer, né? Porque é muito ruim. E foi muito desagradável aquela conversa lá na televisão, né? Falar aquilo de um presidente, de uma pessoa daquela, que são pessoas boas. Eu até estava comentando esses dias, eu nunca recebi nenhum tipo de preconceito. Mas eu considero não só que o goiano, como qualquer um estado, qualquer uma pessoa é racista. Né? Às vezes a pessoa tem um pouco contido, mas eu considero sim. A gente às vezes sente mesmo, assim, não é uma coisa que está exposta, mas a gente às vezes sente por ser negro, assim, às vezes a gente sente sim. Infelizmente as pessoas ainda têm um racismo ainda muito entranhado, né, em si.
mas eu acredito que tem melhorado, né? Com o passar dos anos, com o passar da informação, né? Já tem melhorado bastante. Eu mesma nunca fui vítima, não. Chega de preconceito e viva a união de toda raça, toda cor, sexo e religião. Janeira, a gente viu aí no VT que eles levantaram a questão se o goiano é mais racista ou não. Dá para fazer algum tipo de afirmação nesse sentido? O que dá é para caracterizar como o racismo funciona dentro de cada cultura. Então, isso há uma variabilidade muito grande se você compara o racismo praticado na África do Sul, nos Estados Unidos, ou no caso brasileiro, do sul do Brasil, na Bahia ou em Goiás. Então, pelo modo como a cultura se organiza, pelo quantitativo de negros dentro daquela população. É bastante comum que as pessoas encontrem pessoas negras que são afirmadas, assumidas, assim, no seu físico, como é o meu caso de muitas outras pessoas que preferem optar, por exemplo, pelo cabelo natural e perguntarem, você é da Bahia, você não é daqui. Então, espera-se um modelo de comportamento, digamos assim, dos negros daqui. Então, isso a gente identifica muito fortemente. Também identificamos uma invisibilidade da experiência cultural negra. Por exemplo, atividades como a catira ou uma música como a caipira de viola, ela tem uma raiz grande que os pesquisadores da área de música, José Ramos Tinhorão, chamam a atenção das influências negras nessa área e que ficam invisibilizadas quando essa cultura transmuta para uma outra população que a pratica e aquilo fica deixado. Então, a gente teria que entender como funciona em cada sociedade. Agora, eu penso, temos aqui um psicólogo, a quem eu muito respeito, já temos feito coisas junto, que a dor subjetiva do indivíduo que sofre essa operação racial, ela não pode ser mensurada, né? A subjetividade, quando atingida, que o doutor já caracterizou, o tema da injúria racial, ela busca-se uma reparação, mas ela afeta fortemente a psique da pessoa. Então, eu penso que aí a gente encontra um campo aberto. Eu queria até fazer um diálogo aqui já oferecendo assim essa possibilidade do diálogo com o Mike sobre a questão da dor, mas tem um tópico que eu acho fundamental aqui na presença do Dr. Danilo para a gente conversar, é que essa vítima, quando ela sofre essa dor, ela busca a ajuda do Estado, ela busca a autoridade policial ou a delegacia de polícia, ela é dissuadida. Muitas vezes a autoridade policial já tem recebido pessoas que trazem isso, porque sou presidenta também do Conselho Estadual de Igualdade Racial, trazem para nós a ideia de que o policial disse, não, diz para ele pedir desculpas e você desculpa e fica tudo bem. Quer dizer, quando uma pessoa comete um furto, um assalto, um homicídio, desculpas não resolvem. Então, por que é que o crime de racismo, que o doutor já mencionou, que é imprescritível e é também inafiançável, por que que um pedido de desculpas resolveria? Então, são todos temas que estão postos para nós. Eu penso, e queria só mencionar isso, que o Brasil é um país formado por imigrantes, é um país formado por múltiplas raízes culturais, étnicas, religiosas. E eu penso que essa é uma das belezas da nossa nação. E isso, que pena que fica invisibilizado quando a gente está tratando de intolerância. Mike, antes de você falar da questão dessa dor de quem passou por isso, eu te pergunto o seguinte: quem essas pessoas de fato querem atingir? No caso da Michelle Obama, tudo bem, ela é adulta, a adulta, ela leu, certamente, sabe o que ocorreu, ela em si estará sofrendo essa dor. Mas no caso de uma criança, como é a filha do ator Bruno Gagliasso lá, quem que eles queriam atingir? É toda a comunidade? Eu acredito que sim, né? Como eu já tinha colocado e a Janira também colocou, a questão do racismo, ela é uma questão estrutural da nossa sociedade. E isso vai ter consequências diretas, né? No caso da criança, a injúria, ela tem uma conotação muito maior do que a vítima especificamente. A vítima, logicamente, sofre a questão, mas é muito mais ampla. A gente está falando de uma cultura de racismo que nós temos no Brasil, que busca atingir diversas pessoas em diversos patamares. Não é especificamente só a pessoa que está sendo agredida. Por isso que fazer a denúncia também é uma questão ético-política,
né, para que a pessoa ali agredida assuma esse lugar e possa, através disso, se empoderar da sua identidade racial e mostrar, através disso, para outras pessoas que é possível, de fato, a gente ter algum tipo de educação e punição em relação a isso. Uhum. Melhora para a pessoa que sofre o preconceito quando ela denuncia, quando ela vê o resultado disso, por exemplo, a pessoa ser punida de alguma forma? Algumas pesquisas no campo da psicologia vão dizer que, apesar de não conseguirmos fazer a mensuração da dor psíquica que o racismo traz para a pessoa ou a injúria racial, há uma espécie de conforto, porque ela vê alguma resposta frente ao que ela sofreu. Então, há uma questão de empoderamento, né? A punição também se torna, de certo modo, uma ação afirmativa do Estado para essas pessoas e um modo de reparação desse racismo sofrido. Uhum. Doutor Danilo, o que acontece com a pessoa que pratica a injúria racial, por exemplo? A injúria racial no Brasil, infelizmente, ainda é um crime pequeno. É um crime julgado até pelo juizado especial, que na prática, não posso aqui faltar com a verdade, não traz muita repercussão jurídica, porque normalmente tem penas que podem ser substituídas por restritiva de direitos, ou seja, pagar uma multa, cesta básica ou mesmo a prestação de serviço à comunidade. Não tem o cárcere em relação à injúria racial. O racismo tem uma pena um pouco maior, tem uma rigidez um pouco mais severa, porém também na prática não dá cadeia, que eu acho que o público quer saber. É muito difícil uma pessoa que comete um crime de injúria racial ou de racismo vá para a cadeia. Mas isso não quer dizer que a pessoa não será punida. Há outras formas de punição que não seja o cárcere, que também se mostram bastante satisfatórias para inibir, para prevenir futuros delitos desse gênero. Agora, eu acho que, para além da questão da punição legal que nós temos, é importante que nós tenhamos investimento em políticas públicas para a educação da sociedade. A gente precisa mudar a cultura que a gente tem hoje no Brasil. E sem políticas públicas afirmativas para mudar essa cultura, pouco vai adiantar a questão da punição. E que o processo jurídico, legal, também seja pedagógico e seja educativo. Sobretudo, eu penso que o campo da comunicação, as mídias têm um papel bastante importante em visibilizar de modo que aquela pessoa reconheça que ela realmente extrapolou, né, o que a convivência permite e o que a legislação permite na vida social. Danilo, a Janeira falou da mídia. Você acha que as redes sociais, elas... E também para o Mike, né? As pessoas perdem o medo de falar qualquer coisa? Ela amplificou algo que já existia, né? Que é a injúria e o racismo? As redes sociais, sem dúvida nenhuma, deu voz ao povo. Antigamente, quando ainda não existia essas redes sociais, era muito difícil o grande público tomar conhecimento de determinadas condutas. Hoje, com um simples acesso ao computador, ao celular, já é possível atingir e chegar a uma gama significativa de pessoas. E quem não tinha voz, agora as tem. E ela se sente livre para denigrir ou ofender as pessoas, extrapolando aí, ou exteriorizando o seu sentimento. E por meio das redes sociais é que ela assim o faz. E ela pode ser punida também, Com certeza. Hoje, nada difere um xingamento presencial de um xingamento ou de um crime virtual. É crime da mesma forma e a polícia goiana e a brasileira já tem meios capazes para identificar, rastrear quem foi o autor de determinada conduta. O que o Mike falou com relação a políticas públicas é uma coisa muito interessante, e essas datas eu considero importantes porque elas trazem a discussão. Né? Quanto se falou sobre a questão do preconceito, do racismo durante essas semanas, né, que precederam o Dia da Consciência Negra, né? E nós falamos aqui o tempo inteiro, estamos muito distantes ainda de uma igualdade racial. Mas a gente queria ressaltar um pouquinho a extensa programação com atividades culturais que ocorreram aqui em Goiânia em relação à comemoração do Dia da Consciência Negra. Depois desse VT, a gente vai abordar o que isso traz e o que mais que pode ser feito no sentido de mostrar para a população esses grupos, essas minorias que, não, no caso dos negros, não são minorias, né? Os negros não são. Mas o que mais a gente poderia fazer para poder mudar esse cenário? Vamos assistir.
Exposição de produtos afros e indígenas, oficinas culturais e palestras são algumas atividades do evento promovido pela Associação Pérola Negra e a Federação de Mulheres de Goiás para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Nós tiramos o dia para discutir a consciência negra, repensar as políticas de ação afirmativa, políticas públicas, discutir o mercado de trabalho para a comunidade negra, educação, empreendedorismo. Nós trouxemos hoje diversas oficinas que nós vamos repensar a cultura afro-brasileira. O Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o quanto os negros sofreram na época da colonização do Brasil, mas também é dedicado para homenagear aqueles que lutam pelos direitos da raça. Esta estudante acredita que o Brasil ainda precisa evoluir muito com relação ao racismo. Ela conta que sofreu preconceito nos primeiros dias na faculdade. Eu já sofri ataques racistas e na questão de intolerância religiosa também, porque eu sou umbandista. Fui duramente atacada, passei por um processo até de digamos, depressão, em que eu perdi 10 quilos em uma semana. Segundo essa psicóloga, o ingresso do negro no mercado de trabalho vem aumentando, mas a luta continua, principalmente para as mulheres. A mulher negra foi para dentro das universidades, avançou um pouco, mas nós temos que ser respeitadas e avançar mais na questão do trabalho, de assumir cargos de relevância, como nas grandes empresas, até mesmo na mídia, que nós temos poucas mulheres negras na mídia, nós temos poucas mulheres na política, praticamente zero, temos algumas como a Benedita da Silva, que é uma mulher negra que nos representa, mas na realidade temos poucas, nós precisamos avançar, nós temos que deixar de ser subservientes, serviçais dos trabalhos que historicamente foram determinados para as comunidades negras. O movimento negro, ele teve grandes avanços, a gente não pode negar isso, né? Principalmente institucionais. Algumas políticas de ações afirmativas para a inclusão do negro em várias áreas, né? E elas ocorreram. A questão das cotas nas universidades foi um avanço. Criação de secretarias específicas nos estados, né? Que promovem políticas de igualdade racial. O que mais falta? O que a gente ainda precisa galgar aí? Eu penso que os movimentos sociais negros no Brasil são parte da história política e da história da democracia no Brasil. Acho que você traz, Suzete, um elemento extremamente importante que o movimento negro vem apontando, que é desenvolver econômica e socialmente a comunidade negra brasileira é, na verdade, desenvolver o Brasil. Porque se nós somos maioria, não há como a nação prosperar e nós permanecermos com índices assustadores de pobreza, índices de desenvolvimento humano muito baixos. Então, eu penso que inclusive é um alerta e um serviço que o movimento negro presta para o projeto nacional. Então, eu penso que Mike destacou muito bem, você traz também o avanço das políticas públicas, ele mexeu basicamente na estrutura do Estado brasileiro, escolas públicas e um pouco também nas universidades privadas, ProUni, concurso público. Mas o que nós temos no Brasil para a iniciativa privada promover a igualdade racial? Nós não temos o influxo do Estado, ou seja, o que eu quero dizer, o movimento negro, ele conseguiu influenciar no campo do Estado. Nós aqui havíamos conversado anteriormente que o Estado de bem-estar social, ele sofre ataques da direita em várias partes do mundo. No nosso país também é assim. Então, esse é um momento. Para nós, o que falta? Permanecermos ativos e na luta de modo que nós não retrocedamos naquilo que nós já conseguimos conquistar no campo do Estado. E avançar também na iniciativa privada. Eu acho que isso é bastante importante. Eu queria, assim, só mencionar ainda sobre o VT que nós vimos anteriormente, sobre pessoas falando que se foram vitimadas ou não, mencionar isso. Aqui no Brasil, muitos assumem que há racismo hoje, ainda há quem negue, mas muitos assumem, mas assim, eu nunca pratiquei o racismo, eu nunca fui vitimado pelo racismo. Aqui o racista é sempre o outro, a vítima do racismo também é sempre o outro. Então, ainda, eu diria isso, Suzete, nós precisamos avançar para podermos conversar abertamente sobre a necessária transformação que se quer, que se precisa, que se demanda da mentalidade brasileira. Eu penso, a nossa companheira havia perguntado sobre a internet, eu vejo muito o cyberespaço como uma espécie de subterrâneo
de nós mesmos. Quer dizer, o que vai para os nossos perfis, o que nós postamos, demonstra aquilo que nós somos e temos. Então, quando nós vemos, eu estava mencionando no intervalo, que nós tivemos há pouco no Brasil, pessoas vendendo, metaforicamente, negros no Mercado Livre ao preço de R$ 1,99. Isso é assustador. Sobretudo quando você vai lendo os comentários, que são mais assustadores ainda, de pessoas que vêm replicando aquilo e dizendo que não querem negros nem de graça. Então, quer dizer, embora eu considere que os movimentos sociais negros tenham feito bastante, avançado, influenciado, sobretudo políticas públicas, nós ainda temos muito para avançar em termos de mentalidade, de transformação social. E também que a iniciativa privada faça algo para que o Brasil se desenvolva e as pessoas valham mais do que o lucro das empresas. E a gente tem uma questão também que nos toca diretamente, que é a questão, quando a gente fala em mídia, a gente tem falado aqui nas redes sociais, mas nós temos o papel da grande mídia e principalmente da televisão, que ainda é um instrumento de transformação social muito grande, e ela tem reforçado ao longo dos anos essa situação. E é o que a gente vai falar daqui a pouco, logo após o nosso intervalo, quando a Carla também vai colocar as participações dos nossos telespectadores. Ainda dá tempo de você participar. Os olhos azuis, o sorriso branco. Mike, a gente colocou aqui que as atitudes racistas ou preconceituosas, raramente elas são claras, né? E o brasileiro, ele criou formas, ele é muito criativo até nisso, ele criou formas de ser preconceituoso sem demonstrar isso clara e completamente, não é? Uhum. Na verdade, nós somos um povo realmente racista, nós escondemos isso, nós não temos coragem de assumir isso. Acredito que nós estamos um povo racista, eu espero que isso mude com o tempo. Na minha época de graduação em psicologia, eu fiz a faculdade de universidade particular aqui por bolsa do ProUni, né, por uma ação afirmativa. E eu tinha uma colega de pele preta que estudava comigo e nós fomos em um restaurante daqui de Goiânia, próximo à clínica, escola dessa universidade, e estava tendo uma promoção de final de ano, e eles chegaram para entregar a promoção, mas eles entregaram 2 cupons para mim, não entregaram para ela. E eu perguntei, por que você não está entregando para ela? Ele virou para mim e falou assim, a gente só está entregando para quem tem condições de ir nessa viagem. Então ele pressupôs que pelo fato dela ser negra, ela não tinha condições de ir na viagem, como eu tenho a pele mais clara, eu teria condições. Nós temos um racismo velado, mas que nas redes sociais, que era o tema do bloco anterior, ele aparece de modo bastante explícito, né? Porque as pessoas transportam essa fluidez das relações sociais do dia a dia para as redes sociais e acham que essa fluidez não vai fazer com que elas sejam identificadas no processo de discriminação e preconceito. Eu te perguntei isso porque a gente viu claramente, eu acredito que todos vocês tenham percebido isso, nos últimos 10 anos houve uma ascensão das minorias no Brasil e isso incomodou a sociedade, né? E quando a mídia, que eu coloquei no final do último bloco, ela tenta dar um passo no sentido de se mostrar um pouco menos preconceituosa, chovem reclamações de todos os lados, né? E ela acaba recuando um pouco, né? Se a mídia, de uma certa forma, ela começar a mostrar isso, essa ascensão, se ela começar a colocar através de seus programas de televisão, através do jornalismo, essa população que chega a ser mais do que 50%, o Brasil vai se incomodar? As pessoas vão se incomodar? Sem dúvida alguma, né? E de início vai haver uma perda de audiência, sem dúvida alguma. Só que isso tem que ser um processo paulatino, né? Tem que ser um processo de construção social. A gente precisa mudar a cultura e essa mudança precisa ser através da sensibilização. E não tem como ter sensibilização se a gente não faz a discussão do assunto. Olha, chegaram algumas participações aqui, Suzete, eu vou passar para o doutor Danilo Vasconcelos, é do André Bueno, da cidade de Jardim. A gente falou do caso das crianças, né? Como penalizar essas escolas, esses gestores, quando essas crianças são vítimas de racismo ou de injúria racial? Olá, a criança, ela tem um direito como qualquer pessoa, até porque
ela é uma cidadã normal e a pessoa ou os pais responsáveis dessa criança têm todo o direito e até o dever de procurar a delegacia, o judiciário, para reparar esse dano e muitas vezes punir essa pessoa criminalmente. Então, deve-se colocar a boca no trombone, porque se não for assim, eu penso que o nosso sistema não vai mudar. Tem outra pergunta para você, Danilo, do Murilo Carvalho, do setor Pedro Ludovico. Como atribuir uma relevância jurídica adequada ao crime de racismo a ponto de efetivamente coibir tal prática? É muito simples. Se a conduta da pessoa se adequar ao tipo do racismo, que ele é bem abrangente na lei, salvo engano, 7.116, 7.616, será o crime de racismo. A pessoa que se sente vítima for à delegacia, o delegado tem o condão e o dever de identificar e tipificar se aquela conduta é de fato crime de racismo. Assim o sendo, por o racismo ser um crime de ação pública incondicionada, o Estado tem seus mecanismos próprios para prosseguir nessa ação penal e desvendar, processando, respeitando o devido processo legal essa pessoa. E caso condenada, ela será ali imposta ao cumprimento de uma pena. Danilo, então vamos colocar isso praticamente. O primeiro passo de uma pessoa que se julga vítima de racismo ou injúria racial é procurar uma delegacia? É procurar uma delegacia e relatar o fato à autoridade policial. Certo. Simples assim. E depois acontece o quê? Ele vai registrar isso? Ele vai, da mesma forma, quando, bem disse a nobre doutora, quando somos vítimas de um assalto, a iniciativa primeira é irmos à delegacia. Nada difere quando somos vítimas do racismo. Temos que ir à delegacia relatar este fato. Após isso, o delegado vai instaurar um inquérito policial, que será remetido ao Ministério Público, e o Ministério Público, vendo que é passível de um processo penal, vai oferecer denúncia e o processo vai correr normalmente. Mais para frente, essa vítima será chamada para, em audiência, relatar, reafirmar o que ela disse em delegacia, para que o processo corra normalmente e o juiz, ao final, prolate uma sentença, condenatória ou absolutória. Se acontecer o que a Janira colocou para a gente, ao chegar à delegacia, o próprio delegado insinuar ou sugerir que, não, vamos tentar um pedido de desculpas aí, vamos levar isso para frente. Isso, infelizmente, ocorre muito. Foi até tema da minha tese de mestrado, que era sobre a vítima no processo penal comparado entre Brasil e Portugal. Nós vimos as mazelas que se mostram às nossas delegacias, que muitas vezes, quando alguém é vítima de determinado crime, ao ir à delegacia, ela é constrangida, ela é inibida a não prosseguir com o feito. Isso reflete no meio social, impedindo que demais vítimas vão até a delegacia. Se a autoridade policial ou qualquer agente público assim o fizer, essa vítima, que foi vítima novamente, vamos chamar aí de vitimização secundária, deve relatar o fato à Corregedoria da Polícia, ao Judiciário e à própria OAB, que a OAB está ali de prontidão para agir nesses casos, para punir também essa autoridade que impediu ou dificultou o acesso à justiça e a punição dessas pessoas. Danilo, desculpa insistir, mas quando a gente fala assim, procurar a justiça, procurar uma entidade dessa, procurar onde? Ela vai chegar no Tribunal de Justiça, ela vai chegar no fórum, ela vai se dirigir a alguém, ela vai procurar um advogado? O caminho natural para o crime de racismo e de injúria racial, por não ser de uma ação privada, é procurar a delegacia. Procurando a delegacia, o delegado tem a obrigação legal, sob pena de incidir em um crime, de dar prosseguimento no feito. Se, fazendo assim, mesmo dessa forma, não derem nada, o delegado não mandar para frente, aí eu recomendo que procure um advogado, porque o advogado é um profissional capacitado para dar prosseguimento no feito. Mas, repito, o delegado tem a obrigação legal de encaminhar esse procedimento ao judiciário. Janira, existem entidades que acolhem essas pessoas e que agem juridicamente em nome delas? Sim. Na verdade, nós temos em Goiás centros de referência. Aqui em Goiânia existe, vinculado hoje à Secretaria Cidadã, tem o Centro de Referência em Igualdade Racial, em Igualdade, aqui em Goiás, que é o CREI, que fica na Goiás. Na esfera pública, pode-se procurar também o próprio Ministério Público, pela caracterização também que o doutor já trouxe. As entidades do movimento negro geralmente recebem e escutam, porque essa vítima, muitas vezes ela busca os seus iguais também por ela encontrar uma recepção
mais humanizada, né? Encontrar nos seus iguais pessoas que compreendem o significado daquela dor. E então, também as entidades do movimento negro costumam dar seguimento e um acompanhamento, um apoio quase que familiar e ou comunitário ali, para que essa vítima encontre o caminho legal e busque a reparação pelo dano por meio da responsabilização de quem comete esse crime. Chegou mais uma participação agora do Carlos Maia, do setor central aqui de Goiânia. Na verdade, não é uma pergunta, né? Ele participa do debate afirmando que acredita que a intolerância racial é um gritante descaso ao nosso exercício constitucional da democracia. E ele cita algumas coisas que a gente já discutiu. Um exemplo é a diferença em espaços para pessoas negras na mídia e ocupações de grande alcance. Não há democracia se o Estado não se posicionar. Eu queria aproveitar e perguntar sobre os avanços que se pode destacar, Janira, né? A gente sabe que a capoeira durante muito tempo foi proibida, a gente sabe como que surgiu a feijoada. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas que foram se destacando na cultura. Quais os principais avanços que você vê nessa questão? Eu começaria por esse item que você traz, que é o plasma civilizatório africano, dando base à civilização brasileira, não apenas em termos de alimentos e de práticas corporais, a arte, dança, música, aquilo que nós comemos, o arroz e o feijão, ele nos chega pela colonização como práticas africanas que foram incorporadas a Portugal e ao Brasil. Você vai no restante da Europa, as pessoas não comem arroz e feijão, mas em Portugal sim, por influência africana. Então, para dizer assim, o legado civilizacional negro africano, ele é imenso na cultura brasileira e esse reconhecimento, ele muito distinguiria, vamos dizer assim, o Brasil dessa mentalidade racista, reconhecer esse enriquecimento da cultura no âmbito mais amplo. E particularmente, você mencionou avanços recentes, eu queria mencionar isso. Nós tivemos um salto de 3 negros na universidade para cada 100 para agora 11. Depois dos movimentos de políticas públicas que Suzete destacava também aqui. Então, não deixa de ser um avanço. Por outro lado, ela estava mencionando sobre a presença de negros na mídia. Existem as reclamações, mas a gente pode aferir também. Tem aí uma apresentadora famosa de outro canal, que vai ser a Garota do Tempo, quando ela entra, a audiência sobe, né? Isso também era a que apresentava o Fantástico, também. Então, você tem também o reconhecimento dessa comunidade. Suzete destacava que nós tivemos um aumento do poder de consumo das camadas baixas e a comunidade negra no Brasil, nas camadas populares, ela é super representada. Quando nós tivemos esse avanço, nós temos campanhas de comunicação, até obrigatórias por lei, como é o caso de empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que elas são elogiadas, as pessoas se reconhecem, elas dizem, eu me sinto representada. Então, ou seja, também exemplo desses avanços na mentalidade é o número de negros autodeclarados no Brasil. Quando nós saímos do processo de emancipação em relação ao Império, na proclamação da República, o primeiro censo que vai ouvir a população dá um número baixo de população negra. Embora, na saída da abolição, nós fôssemos quase 70% da população brasileira. Então, nós vemos que esse índice, o movimento negro brasileiro tem uma campanha que chama Declare Sua Cor. Ela funciona 2 anos antes do censo. Declare sua cor. Então, esse movimento de autodeclaração também vem aumentando. São exemplos de como nós percebemos que temos tido avanços. Não obstante, foi dito aqui, haja resistências. As pessoas não são acostumadas a ver negros nos aeroportos ou nos aviões. Então, elas estranham. Não são acostumadas a ver negras professoras universitárias. Já me ocorreu de chegar para dar uma palestra e uma pessoa dizer assim, você que é a Janira Sodré? Sim, mas você não parece professora universitária. Então, eu tive que perguntar, me caracterize, por favor, uma professora universitária. E ele não caracterizou, porque ele iria descrever uma pessoa branca. E, visivelmente, ele confessaria com a própria boca que estava sendo racista ali na discriminação do que pode ser uma professora universitária. Isso para dizer que estamos nos espaços, estamos ocupando espaços. A escolarização tem nos permitido também esse movimento. Janira, e esse é um movimento, para mim, é o principal. Eu falo que quanto mais espaço a gente conseguir ocupar, no caso o negro, as minorias, né, as mulheres, a gente vai se mostrando e o mundo acaba tendo que nos engolir, né? Eu falo que hoje a iniciativa privada, você citava aí um exemplo que a iniciativa privada
precisava fazer mais, mas ela teve que se render porque é um público que tem consumido. Então, ela precisou fazer produtos direcionados às pessoas de pele negra, não é? E acaba que é assim que caminha, que eu acredito que o mundo caminha. Mas eu não posso terminar o programa, a gente passou e eu acabei me esquecendo, Mike. Uma das meninas que deu entrevista naquela matéria que a gente colocou, falou que ela passou por uma depressão, que ela chegou a perder 10 quilos, em razão de uma ação de racismo que ela viveu, de preconceito. O que fazer com essas crianças, esses adolescentes que têm sentido no dia a dia essa situação e que muitas vezes se recusam, não querem participar de atividades na escola, não querem sair de casa, não querem se expor? Qual deve ser o procedimento dos pais que estão lidando com o sofrimento de uma criança que tem sofrido racismo, preconceito, bullying na escola? Em primeiro lugar, eu acho que a família ela precisa ser um lugar de acolhimento para essa criança. Se a família é uma família negra empoderada, que sabe sobre os seus direitos, que assume sua identidade racial, esse processo de discriminação e preconceito fora do ambiente doméstico, ele tende a ser amenizado pelo acolhimento da família. Quando isso não acontece, ou mesmo isso acontecendo e tendo consequências mais graves, é necessário sim buscar ajuda profissional. Mas nem todo caso de racismo ou qualquer tipo de discriminação necessariamente precisa de acompanhamento psicológico. Né? A gente também não pode psicologizar as relações sociais. Muitas vezes você precisa de orientação que pode ser dada por um pedagogo ou uma pedagoga, alguém do campo da educação, alguém da área da saúde, mas não necessariamente um tratamento psicológico. Para o tratamento psicológico, a gente vai estar falando, então, de algum aspecto de transtorno psicológico ou de algo mais grave do que a gente acredita que a pessoa consiga lidar com essas situações. Mike, chegou outra pergunta para você, da Cirlei Andrade, da Vila Redenção. É possível curar a dor do preconceito ou isso fica marcado para sempre? Depende da perspectiva que a gente vai trabalhar a questão da cura. Né? É possível a gente fazer um trabalho psicoterapêutico que amenize essas consequências futuras. Bom, e eu vou terminar aqui o programa agradecendo a Janira, ao Danilo, ao Mike, a Carla, aos telespectadores, mas vou dar um conselho aqui como mãe. As crianças, elas têm muita dificuldade com o diferente, não é? E eu costumava falar para meus meninos, quando eles eram pequenos, assim, olha, você é lindo, você é inteligente, você é capaz. Então, eu acho que quando a gente fala na família, acolher, a família, ela ter coragem de dizer isso. Todo mundo independente se você tem olho claro, olho escuro, cabelo liso, cada um tem sua beleza. E aí você reforçar isso. Acho que a criança, ela precisa se empoderar. Desde criança, o diferente precisa se empoderar. Você é capaz de fazer isso, você é lindo, você é inteligente. Eu acho que ações que reforcem aquilo que a criança sabe, no fundo, que ela pode ter, que ela é capaz. Obrigada, gente. Foi um prazer receber vocês. Muito gostoso o nosso bate-papo. Eu que agradeço, uma alegria. Boa noite. Uma boa noite para você. O reprise do Sobre Todas as Coisas é no sábado, às 7 da noite. Não perca. Ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou.